Vamos abrir em João capítulo 16. João capítulo 16, nós vamos usar do versículo 5 até o versículo 16. João 16, 5 a 16. É impossível, em uma mensagem, frisar todos os pontos envolvidos do Pentecostes. O Pentecostes era uma festa, uma das 3 festas do Antigo Testamento, uma das 3 festas que os judeus deveriam ir adorar em Jerusalém, amigos. E nós temos aí uma ponte do Antigo com o Novo Testamento. Por que no Pentecostes? Qual o significado disso? E eu não vou falar disso hoje. Nós temos aí um cumprimento no Pentecostes do que Jesus pediu que a igreja fizesse, de anunciar o Evangelho a todas as nações, e eu não vou tocar nisso hoje também. Enfim, o Pentecostes nos traz um leque muito grande de reflexões que é impossível tratar numa mensagem só. Então, eu vou hoje traçar uma linha, mas os próximos domingos são chamados de domingos pós-Pentecostes, são domingos que ainda refletem o Pentecostes. Portanto, nos próximos domingos, nós vamos ter outras reflexões sobre outras ações em que o Espírito Santo está envolvido e gerando na igreja e em nós. Então, hoje vai ser apenas uma ênfase em uma das ações do Espírito Santo. Antes de nós lermos o texto, tem um teólogo que disse o seguinte sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo tem sido por muito tempo como a Cinderela da Trindade. A Cinderela da Trindade é o Espírito Santo. Em que sentido? Ele diz: as 2 outras irmãs, no caso o Pai e o Filho dentro da Trindade, as 2 outras irmãs vão ao baile da teologia, mas o Espírito Santo sempre fica de fora. O que ele quer dizer com isso? Que o Pai e o Filho recebem muita atenção na teologia, e o Espírito Santo, não se fala muito do Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece tanto quanto o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo seria a Cinderela da Trindade. Eu até entendo o que ele quis dizer, mas eu acho que é exatamente isso que o Espírito Santo quis. Não quis ser a Cinderela, essa é a interpretação dele, mas o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo realmente não aparece tanto. Deixa eu mostrar isso para vocês. Vamos ler João capítulo 16, versículos 5 a 16. É Jesus falando sobre a ação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, e agora vem, obra do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Começou a descrição da obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fará? Quando o Espírito Santo vier, o que ele fará? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, olha aí a função do Espírito Santo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará
o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Se quiserem manter as Bíblias abertas, podem, tá? Então vejam, o que Jesus fala sobre o Espírito Santo? O que Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo? E vejam que o que Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo não é aquela coisa espetacular que aconteceu no Pentecostes. Jesus, 10 dias antes, ele tinha subido aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele já disse que o Espírito Santo viria. Quando ele subiu aos céus, ele disse que o Espírito Santo, que eles deveriam esperar em Jerusalém, até que o Espírito Santo viesse e os enchesse de poder. Portanto, Jesus sabe que o Espírito Santo vai vir. Jesus já diz o que vai acontecer. Jesus sabe tudo. Só que, mesmo assim, o que Jesus está falando aqui da obra do Espírito Santo não tem nada a ver com as línguas que foram dadas no Pentecostes. A descida do Espírito Santo, o dom de línguas na descida do Espírito Santo não é o principal. Não é o principal da ação de Deus. O dom de línguas espetacular que aconteceu no Pentecostes é apenas um meio para um fim. Um meio para um fim. Qual era a tarefa que Jesus tinha dado antes de subir aos céus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão que Jesus deixou 10 dias antes. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E daí Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Venha o Espírito Santo. E quando vem o Espírito Santo, o que eles fazem? Eles recebem língua sim. Para quê? Para pregar, para anunciar Jesus. Esse é o objetivo. O objetivo não é língua por língua. O objetivo não é uma manifestação espetacular de falar em línguas, como a gente vê muito do pentecostalismo, das igrejas pentecostais. Tem que ter o Pentecostes. E para você ter certeza que você tem o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Você tem que ter dons especiais, profecia, tal. É isso que aconteceu no Pentecostes? Não. Eles ganharam línguas? Sim. Para quê? Para que eles ganharam línguas? O texto diz que estavam ali no Pentecostes, tem 15 povos. Tem 15 povos listados aqui, por nome. Tinha 15 nações ali. E o Espírito Santo lhes deu línguas, de tal forma que eles dizem: cada um de nós ouvimos as maravilhas de Deus na nossa própria língua materna. Portanto, a pregação chegou a eles. Vão por todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Tem 15 povos ali, e o Espírito Santo dá o Espírito Santo dá o dom de línguas para que eles preguem Jesus e levem Jesus para esses 15 povos. Esse é o objetivo. O objetivo não é língua por língua, o objetivo não é falar línguas, o objetivo é pregar sobre Jesus. Então é bem diferente do que esses movimentos pentecostais de hoje, que dizem que para você a certeza que você tem o Espírito Santo é que você falou em línguas. Isso não tem propósito. O apóstolo Paulo vai corrigir os coríntios, porque os coríntios viram bagunça. Estavam falando em língua e ninguém entendia. E o apóstolo Paulo puxa a orelha deles, porque não é esse o propósito. Nunca foi. O propósito do Espírito Santo não é dar línguas. O propósito do Espírito Santo é o que, seu Jaime? O que o texto diz?
O que Jesus diz que o Espírito Santo fará? Quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a pregação de Pedro? O que Pedro mostra para eles? O pecado. Pregação pentecostal, pregação do Pentecostes. Pedro mostra o pecado. Vocês são pecadores, Jesus morreu por causa de vocês. E eles ficam aflitos. Então o que o Espírito Santo faz? Ele aponta Jesus e diz: arrependam-se e sejam batizados. E o batismo está ligado a Jesus. Recebam o perdão dos pecados que está em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é primeiro, nos convencer do pecado. Seu Jaime, está convencido do pecado? O senhor é pecador? O Espírito Santo que lhe convenceu. Nos convence do pecado. Nos deixa aflitos por causa dos pecados. O que nós merecemos por causa dos nossos pecados, dona Lila? O inferno. Nós merecemos condenação. Sim, nós merecemos condenação por causa dos nossos pecados. O Espírito Santo nos convence do pecado, que nós estamos condenados por conta própria. Mas então o Espírito Santo também nos leva a Jesus. E agora vejam a continuação do texto. Na continuação do texto, Jesus diz que o Espírito Santo, versículo 13: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Outra função do Espírito Santo: guiar a toda a verdade. Mas qual é a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a verdade? Jesus é a verdade. O Espírito Santo nos leva a Jesus, a verdade que é Jesus, a salvação. Continuando no versículo 13, Jesus diz assim: o Espírito não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Vejam, o Espírito Santo não falará de si mesmo. O Espírito não puxa a sardinha para o seu lado. O Espírito não quer falar dele mesmo. E por isso, então o Espírito Santo é a Cinderela. Não tem nada a ver. O fato é que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Não é essa a função do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Continuação do texto, Jesus diz no versículo 14: ele me glorificará. Ele, o Espírito, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito me glorificará. Qual é a função do Espírito Santo? Glorificar a Jesus. O Espírito Santo não falará de si mesmo e me glorificará. O Espírito Santo não fala dele mesmo e glorifica a Jesus. Por quê? Porque onde está a salvação? Em Jesus. Compreendem? Então, a função do Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo às vezes não chama atenção. O Espírito Santo é menos falado. Quem é mais falado? Jesus. É óbvio. Por quê? Porque o Espírito Santo glorifica a Jesus. E por que glorifica Jesus? Porque Jesus é o Salvador e a salvação. Agora entendam, pessoal, a obra da Trindade, a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o plano salvador da Trindade, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma hora eu quero falar sobre isso. Eu não tenho prova bíblica, mas imagino que deva ter sido assim em algum momento, depois da queda em pecado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo confabularam entre si e viram como seria a salvação do ser humano. E dentro da Trindade, cada um assumiu a sua tarefa, a sua obra própria. Jesus ficou com a obra de vir ao mundo, se encarnar, morrer na cruz, carregar os nossos pecados, nos perdoar e salvar eternamente, pagar os nossos pecados. Jesus ficou com essa obra, certo? E o Espírito Santo
o Espírito Santo ficou com a obra de nos ligar, de nos unir a Jesus. A obra do Espírito Santo é menor do que Jesus? Jesus morreu na cruz e nos conquistou a salvação, mas sem a obra do Espírito Santo nós não saberíamos que Jesus morreu na cruz, certo? Então, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos levar a Jesus, é glorificar a Jesus, é nos levar a dar glórias a Jesus. O Espírito Santo nos leva a Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. Por isso ele não fala de si mesmo, ele fala de Jesus, ele glorifica a Jesus. Compreende? Eu vou dar um exemplo para vocês, e com isso também já quero dar o testemunho aqui. Essa semana o Frei que deu uma entrevista de 1 hora, o Frei que vive dando entrevista para canais aí, 1 hora de entrevista. Eu queria ter recortado, não consegui recortar e mandar para vocês. Queria ter recortado, a entrevista é meio longa, 1 hora, mas eu queria ter recortado uma parte. Chega no final da entrevista, o entrevistador pergunta para ele: qual é a regra de ouro, Frei? Qual é a regra de ouro para esse sucesso? Sabe o que ele falou? Nós acreditamos que é bênção de Deus. Ação do Espírito Santo em ti, Frei. Louvou a Deus, não louvou a si mesmo, mas louvou a Deus. Não tinha nada a ver falar aquilo, mas ele falou. Qual é a regra de ouro, Frei? Nós acreditamos que é bênção de Deus. Me orgulho desse rapaz. Agora, daí o Frei que na entrevista também falou: sou eu e a minha irmã, e 50% sou eu e 50% é minha irmã, e a minha irmã é mais do que 50%. Ele colocou, exaltou a Mariam, porque os dois se completam. Agora, quem é que mais aparece? Quem mais aparece nas entrevistas? Ele fica mais famoso, ele aparece mais, mas ele sabe que a Mariam é 50%, porque os dois se completam. Assim é na Trindade. Jesus pode aparecer mais, porque ele é o Salvador que morreu na cruz. O Espírito Santo não aparece tanto, mas ele é 50%, porque é ele que nos leva a Jesus, é ele que nos une a Jesus. Compreende? Essa é a função do Espírito Santo. Então a função do Espírito Santo não é essas coisas mirabolantes, espetaculares, falar em línguas, tal. A função do Espírito Santo é nos levar a Jesus, é glorificar o Pai, é nos convencer do pecado e nos convencer que Jesus é o nosso Salvador. Essa é a função do Espírito Santo. Para terminar, frisei isso na mensagem do domingo passado. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Não nascemos, nenhum de nós nasceu com fé. A fé é um dom. Um dom de quem? Do Espírito Santo. Nós só temos vida espiritual porque o Espírito Santo age em nós e nos dá fé, vida espiritual. Perfeito? Nós nascemos inimigos de Deus e o Espírito Santo nos tornou amigos de Deus. Vocês são amigos de Deus? Se são, é porque o Espírito Santo está agindo em vocês. O Espírito Santo nos transformou de inimigos em amigos de Deus. Pedro vai dizer: nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue ver a luz no final do túnel? Nós vamos morrer? Vamos, todos nós, não tem escapatória. Consegue ver a luz no final do túnel, dona Elisa? Qual é a luz no final do túnel? Para mim o morrer é Cristo e o viver é lucro, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. No final do túnel está a ressurreição dos mortos e a vida eterna, certo? De onde vem isso? Espírito Santo. O Espírito Santo nos chamou das trevas para a maravilhosa luz de Deus, das coisas de Deus, porque isso é de Deus. Isso que o Espírito Santo fez por nós, pessoal, o milagre, o espetacular
da ação do Espírito Santo, do Pentecostes que aconteceu na nossa vida. O Pentecostes aconteceu na nossa vida quando o Espírito Santo entrou na nossa vida e nos converteu de inimigos em amigos, em filhos de Deus, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, brilhou sobre nós, nos deu a fé, nos uniu a Cristo. E isso é um milagre, seu Jaime, é um milagre. A gente vai dizer, e faz com todo o coração, com toda a alegria, e exulta pela cura do câncer da Owen, um milagre, um câncer extremamente agressivo, e a gente louva a Deus pelo milagre que fez curando ela, mas a gente louva a Deus pelo milagre que aconteceu na nossa vida, quando Ele nos transformou de inimigos em amigos de Deus, e nos deu essa fé maravilhosa que nos une à vida eterna. Isso é fator de a gente agradecer todos os dias a Deus pelo milagre que o Espírito Santo fez em nós. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós somos herdeiros das promessas de Deus, porque o Espírito Santo agiu e continua agindo em nós. Sem o Espírito Santo nós não seríamos nada, seríamos inimigos, estaríamos nas trevas. Se enxergamos a luz, se somos amigos de Deus, é porque o Espírito Santo age. Eu quero terminar lendo 8 passagens. Primeira passagem, Romanos 8, 23. Não precisam abrir. Nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Qual é o primeiro presente que recebemos de Deus? O Espírito Santo. É só a partir do Espírito Santo, que é um presente recebido, todos nós, se nós cremos em Deus, nós recebemos o presente do Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro presente. O segundo presente é Jesus, mas a gente não receberia o segundo presente se a gente não tivesse recebido o primeiro. Concorda, dona Lila? A gente não creria em Jesus se o Espírito Santo não tivesse vindo primeiro, nos feito reconhecer os nossos pecados, que nós precisamos de um Salvador e que há um Salvador para nós, Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Segunda passagem, 1 João 4,13. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é a certeza de que Deus está unido conosco e nós unidos com Deus. Terceira, Filipenses 3,3. Nós adoramos a Deus por meio do Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus. Veja que de novo o Espírito Santo nos une a Jesus Cristo. E então nós adoramos a Deus por meio do Espírito. Ninguém adora a Deus se o Espírito Santo não tiver agindo. Quarta passagem, 2 Coríntios 1, 21, 22. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo, e foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós. Não temos tatuagem, né, seu Jaime? Nem queremos ter. Nada contra, viu? Provavelmente essas meninas aí devem ter umas. Milena, tá? Enfim. Mas o fato é, temos uma marca? Temos um selo? Sim. Quem nos colocou? O dono. Então vamos lá. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. O Espírito Santo é a garantia, é o selo, é a marca daquilo que Ele guarda para nós. Quinta, Gálatas 5,5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito Santo, que age por meio da nossa fé. O Espírito Santo age por meio da nossa fé. O Espírito Santo nos dá fé, nos mantém na fé, age por nós no meio da fé, nos ligando a Jesus e todas as promessas de Deus. Sexta, 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É pelo Espírito que nós conhecemos o que Deus nos deu gratuitamente.
Nós temos que pagar alguma coisa? Não, é gratuito. E o que é gratuito, dona Lila? Jesus morreu na cruz por nós e pagou por todos os nossos pecados. Como é que a gente sabe disso? Pelo Espírito Santo, que nos faz conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. Sétima, estamos indo para o final. Romanos 5,5. Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Se nós temos certeza do amor de Deus, e isso nos traz paz, alegria, conforto, consolo, é porque o Espírito Santo está agindo em nós. Deus derrama o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo. Oitava e última, Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo nos traz alegria. Que alegria? A alegria do perdão dos pecados. Sabemos que somos pecadores, sabemos que estamos perdidos, sabemos que não merecemos, mas sabemos, Deus derrama pelo Espírito Santo o amor de Deus no nosso coração. Sabemos que Jesus morreu na cruz por nós, para o perdão dos nossos pecados. Sabemos que nós vamos morrer, mas sabemos que nós vamos ressuscitar. Sabemos que nós vamos ter a vida eterna. O Espírito Santo nos traz alegria e paz. Meus irmãos, se vocês reconhecem seus pecados, se vocês confiam e estão unidos com Cristo, se vocês se sentem filhos de Deus, se vocês sentem a paz do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por vocês, vocês receberam o Espírito Santo. O Pentecostes aconteceu na sua vida. Você pode até não saber quando, como eu não sei, mas o Espírito Santo já te deu esse presente. O Espírito Santo já age em você e continua agindo e nos trazendo, nos fazendo glorificar a Jesus e nos trazendo essa paz que Jesus nos traz. Bendito Espírito Santo, que Ele não chama tanta atenção, Ele nos leva a glorificar Jesus, mas sem Ele nós não somos nada. Bendita ação do Espírito Santo em nossas vidas, né? Gratidão, gratidão e gratidão à obra do Espírito Santo em nós. Amém.